Atenção. Atenção, senhores e senhoras. Ceságio, Academia Isabelense, chamando a vossa atenção para a necessidade de continuarmos estudando e desvendando os mistérios do conhecimento. Os mistérios do conhecimento. Veja, atenção, temos em tela a pedra fundamental do poder constituído, Constituição de 1988. Gente, no próximo encontro, veja, nosso recurso didático, você sabe, é bem simples. Afinal de contas, estamos trabalhando com o que chamamos de artesanato intelectual, apenas para dizer que tudo começa aqui, gente, ó, do ponto de vista jurídico. A pedra fundamental é a Constituição Federal de 1988. Isso aqui é um recurso didático simples, mas bastante, do ponto de vista didático, bastante interessante. Veja, nós temos a pedra fundamental, nós temos uma linha do tempo no seu viés linear, ó, ela avança no tempo, veja. Isso aqui é bem básico, porém interessante se observar para quem não é do direito. Ó. Você tem uma linha do tempo, tá entendendo? Ó, e o aspecto legislativo e jurídico que diz respeito a essa linha do tempo. Então, tudo começa para nós, no nosso ordenamento jurídico, tudo começa com a Constituição Federal de 1988, que é basilar, que é a pedra fundamental, que é a lei máxima, que é aquilo que você assiste diariamente no TV Justiça, os magistrados decidindo sobre matérias constitucionais, julgando a ADI, a ADO, a DPF, mandado de injunção, mandato de segurança, habeas corpus, habeas data, etc, etc. Então, a partir da pedra fundamental, você tem todo o sistema. E vamos dar o exemplo aqui, então, percorrendo a pedra, avançando um pouco mais, ó, 88 é promulgada a Constituição. Em 2002, o que ocorre? Você tem a edição do Código Civil, que é a Lei 10.406/2002. Então, ó, avançando, ó, 88, avançamos um pouco, 2002. Avança mais um pouco, 2015. O que nós temos? A outra base importante, Aqui nós estamos chamando de coluna, gente, ó, nesse nosso esquema aqui que a gente tem, ó, linear, ó. Então, veja a diferença. Isso aqui não é filosofia do direito, isso aqui é um recurso didático para pensar como o ordenamento jurídico se expande no tempo de forma linear, onde nós temos, então, depois da Constituição, o Código Civil, a edição do Código Civil de 2002, nós temos a edição de outra coluna importante, que é, em 2015, então, o Código de Processo Civil, veja, são colunas, e no meio das colunas, as paredes. O que são paredes? As leis menores. Primeiro vamos concluir as colunas, ó, depois a gente vai para as leis menores. Então, pedra fundamental, 88, Constituição Federal. Depois você tem Código Civil, 2002, coluna. Aí você vai ter outra coluna, 2015, Código do Processo Civil. Nós estamos aqui, analogicamente, fazendo um estudo como se fosse um prédio, né, gente? Então você tem a pedra, as colunas,
E regredindo no tempo, então, ó, nós vamos regredir no tempo e nós vamos encontrar outras duas grandes importantes colunas, quais sejam, ó, em 1940, você tem o decreto número 2848 de 1940, que nós costumeiramente chamamos de Código Penal. Olha só a diferença, ó, nós estamos aqui, ó, 88, pedra fundamental. Avançamos no tempo para o Código Civil 2002, Código de Processo Civil 2015. Agora nós, ó, regredimos nessa linha do tempo e fomos lá atrás para buscar outras colunas tão importantes quanto, que falava do Código Penal e, em 1941, então, o decreto 3689, que é o Código do Processo Civil. Então, essas duas colunas muito importantes estão aqui, ó, 1940, 41, Código Penal e o Código do Processo Penal. E aí eu falava das paredes, ó. O que são paredes? Eu vou citar aquela que eu sempre falo, porque você deve já ter ouvido, e em 73, gente, o que acontece? Surge a lei 6.015/73, que é a lei dos registros públicos. Essa lei é muito interessante, sabe por quê? Veja, eu vou dar um exemplo para você. Atenção, cidadão. E aí eu quero concluir. Atenção, cidadão. Isso aqui é uma questão de cidadania. Isso aqui não é aula de direito, sabe? Presta atenção. Isso aqui não é aula de direito. Isso é uma questão de cidadania. Se você não sabe o que é isso aqui, ó, não tem como, gente. Você não é um cidadão. Então, no próximo encontro, a gente vai estar explicando para você que a Constituição Federal do Brasil, ela é muito... eu estou até assim, um pouco cansado hoje, porque eu trabalhei bastante, mas é muito, 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 muito importante, tá? E aí vamos para as paredes, ó. Eu falava de uma lei de 73, que é a Lei dos Registros Públicos. Sabe por que essa lei é importante, gente? Tudo que toca a questão de registros públicos, cartórios, documentos que você leva a termo, contratos. Eu vou dar só um exemplo aqui de um artigo dessa lei que é muito importante. Veja, você está vivo, mas você vai passar para o outro lado. Então, o que ocorre, gente? É assim, eu vou deixar aqui, inclusive, nesse vídeo, um registro público da nossa opção pela cremação, certo? Se você quer, quando morrer, ser cremado e não sepultado, você pode ganhar, após a morte, um sepulcro, ou pode ganhar uma sessão de cremação. No nosso caso, fica aqui o registro público, e esse vídeo vai ficar aberto, outros vídeos no canal não estão abertos, vai ficar aberto porque vai aqui do nosso próprio crivo, da nossa própria lavra, a declaração de que nós optamos pelo ritual de cremação. Então, para você levar isso a cabo, atenção, cidadão, você não sabia, fica sabendo. Se você quer ser cremado e não sepultado, você, com base na lei 6.015/73, você deve declarar em vida, presta atenção, cidadão. Se você quer ser cremado e não sepultado, você deve declarar em vida a sua vontade de ser cremado. E aí, após o falecimento, você vai ter essa opção, a sua vontade respeitada, mas ainda tem um detalhe, né, gente? Tem um detalhe. Desde que essa morte não seja violenta. Se essa morte for violenta, tipo acidente de trânsito, crime de homicídio, etc, etc, mesmo você deixando a declaração por escrito, aí vem o artigo 5º, ó, direitos individuais, garantias de direitos individuais, artigo 5º da Constituição de 88, tá? Combinada com a Lei 6.015/73. Você tem que deixar a declaração por escrito, levar no cartório, assinar e pedir para o tabelião reconhecer a sua assinatura como legítima. É o que o pessoal chama de reconhecimento de firma, né, gente? Então, essa é um exemplo de lei menor, porém não menor.
menor que a pedra fundamental, mas não menos importante para o cidadão. Atenção, cidadão, que quer ser cremado e não quer ser sepultado. Dá uma olhada nessa lei. Depois eu vou trazer exatamente o artigo de lei aqui sobre. E aí, bom, eu podia falar aqui da 6.001/73, que é o Estatuto do Índio, que a gente tem pesquisado durante esses anos todos, mas quer ver outra que é bem legal aqui, ó, é bem importante você, talvez até já tenha passado por ela e nem se deu conta aqui, ó, voltando, 33. Em 1933 existe um decreto legislativo, decreto número 22.626, que fala dos, gente, isso aqui é muito importante, juros nos contratos. Sabe aquela historinha de que não, os juros não pode ser mais do que 12% ao ano? Tá aqui, ó. Desde 1933, essa matéria legislativa vem valendo. Aí você vai perguntar, tá, mas é a constitucionalidade? E a constitucionalidade disso, uma vez que ela está lá atrás. Gente, a matéria constitucional, as questões de constitucionalidade ou inconstitucionalidade são muito complexas. E nesse pequeno vídeo não vai dar para a gente conversar sobre isso. Mas eu quero dizer para você que a gente vai voltar ao termo, até porque, então, atenção cidadão, no próximo encontro, vamos voltar à matéria jurídica e legislativa, certo? Esse é um esquema geral, é um quadro genérico. Você que estuda direito pode fazer aí igual ou semelhante para estudar e para dar aula também. Aqui, ó. É uma linha histórica, um avanço linear histórico. Isso aqui não... Até pode ser usado pela filosofia do direito, mas isso aqui é mais para outras matérias, como, por exemplo, aqui que eu falava, ó, direito dos contratos. Se você, que é muito importante essa matéria, se você trabalha com civil e não com direito público, no caso, ó, penal e processual penal é direito público, certo? Aqui é direito privado. Tá entendendo a diferença? Porque da nossa opção, a gente não discute isso aqui. A gente não discute isso aqui. A gente discute isso aqui, ó. Penal, processual penal, desde 1973, Código, Lei 6.001/73, Estatuto do Índio. Especialmente o artigo 57. Então, só para dar uma canja. Mas, gente, presta atenção. Eu acho, do meu, assim, a grosso modo, atenção, cidadão. A cidadania, gente, é uma coisa muito importante. Então, eu acredito que a gente vai discutir isso no próximo encontro. A cidadania, ela deveria ser, assim, ser matéria presente nos currículos escolares desde o ensino fundamental, entendeu? Porque a pessoa, muitas vezes, ouve essa palavra cidadania e não tem noção do que é ser um cidadão. Atenção, eu estava brincando, mas estou falando sério. Atenção, cidadão. Para você ser cidadão, o que é que necessita? Primeiro, eu vou falar uma palavra que você não ouve por aí todo dia. Consciência jurídica, gente. A gente fala em consciência ecológica, consciência social, consciência disso, consciência daquilo. Mas você tem que ter, atenção, cidadão, consciência jurídica dos fatos balizadores, das pedras fundamentais e daquilo que o direito pode ajudar na sua vida. Mesmo você não sendo operador do direito, mesmo você não sendo uma pessoa que está cursando do ponto de vista acadêmico, mas você, o direito, mas você, na sua vida, atenção, cidadão. Tem várias matérias, só citei uma aqui, ó, do Código, da Lei do Registro Público, se você ser cremado ou sepultado, é só um exemplo, mas outros tantos exemplos para você, atenção, cidadão. Então, no próximo encontro, é a cidadania. No próximo encontro, vamos falar do direito do ponto de vista da cidadania.